Queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. Nós, nesta noite, vamos abordar, conforme o nosso irmão já colocou para nós, espiritualismo e materialismo. Esse tipo de matéria está no Livro dos Espíritos e em obras diversas da doutrina espírita. Eu optei primeiro por fazer uma definição geral em relação ao espiritismo e também ao materialismo, e depois eu vou abordar cada um deles separadamente para que todos nós possamos tirar as nossas conclusões. Todas as religiões que acreditam na existência do espírito e na sua independência sobre a matéria, são chamadas de espiritualistas. Todas aquelas que acreditam na existência do espírito e na sua independência da matéria. As pessoas que não acreditam no espírito ou na alma, somente na matéria, são chamadas de materialistas. Sendo assim, é compreensível que as pessoas confundam o espiritualismo com espiritismo. O espiritualismo é uma doutrina filosófica que admite a existência de Deus e da alma espiritual e material. O espiritualismo é a base de todas as religiões. Contrapõe-se ao materialismo que só admite a matéria. Então, conforme a gente foi falando, nós fizemos uma definição geral para nós entendermos essas duas partes em que a gente está trabalhando hoje. Então, agora nós vamos entrar no espiritualismo e entrar em pormenores dele, para vocês entenderem realmente o que a gente, no dia a dia, tem que entender sobre essa doutrina e sobre o espiritualismo, para saber diferenciar do materialismo. Diz assim o dicionário informal: espiritualismo é a doutrina filosófica que admite a existência de Deus, de forças universais e da alma. Ainda segundo ele, espiritualismo é aquela cuja doutrina é oposta ao materialismo. Todas as religiões necessariamente estão baseadas no espiritualismo, todas as religiões, tá? Isso aqui a gente está colocando novamente, insistindo, todas as religiões, porque o materialismo não tem esse tipo de embasamento. Quem crê haver entre nós outra coisa além da matéria é espiritualista, né? Porque o materialista vai ter outro tipo de comportamento de avaliação da nossa permanência aqui no planeta Terra. Agora, quem crê entre nós que da matéria espiritualista não implica que a crença nos espíritos e nas suas manifestações, isso é importante que vocês vejam, o que não implica na crença nos espíritos e nas suas manifestações. Portanto, todo espírita, adepto da doutrina espírita codificada por Kardec, é necessariamente espiritualista. Mas nem todo espiritualista é espírita, tá? Bom, para os espíritas existem alguns princípios básicos, tá, que vão nortear o nosso comportamento. O primeiro, e como não poderia deixar, a existência de Deus, que é a origem e o fim de tudo. O primeiro é a existência de Deus, que é a origem e o fim de tudo. Então, esse seria um dos princípios básicos para a gente começar a dissertar, começar a ver a doutrina espírita. O segundo, tá, princípio é a imortalidade da alma. Isso quer dizer que a nossa alma, nosso espírito, ele não morre quando existe o desencarne ou quando a pessoa morre. Ele continua, né? Porque todos nós somos filhos de Deus e como tais, né, Deus nos criou, né? Mas ao mesmo tempo todos nós somos espíritos
imperfeitos quando nós somos criados. Isso é importante que a gente coloque que somos imperfeitos, porque a gente, ao longo do tempo, vai se aperfeiçoar. E para a gente se aperfeiçoar, depende de cada um de nós querer se aperfeiçoar na doutrina espírita, tá? E que através dela nós vamos buscar a nossa evolução com nosso próprio esforço, né? E conforme a gente diz, ter o livre-arbítrio de a gente saber o que é bom para a gente e o que é ruim. Na senda do bem através das diversas reencarnações. Isso significa, a gente não vai evoluir em uma encarnação só. Nós vamos evoluir em várias encarnações. E por isso que é necessário que a gente acredite nessa coisa de que a gente veio ao mundo para evoluir. Nunca o espírito vai regredir. Nós viemos para evoluir. O terceiro princípio, que é a pluralidade de existências, né? Então isso significa nós vamos ter várias reencarnações. Muitas das vezes as pessoas dizem, mas quantas reencarnações está faltando para mim, para que eu atinja a pureza de espírito? Vai depender de cada um de nós, de acordo com o seu trabalho espiritual que tenha feito na Terra para evoluir, no sentido de ele mesmo evoluir e ajudar os seus semelhantes. Todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Por isso que Deus nos dá o livre-arbítrio. Todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E sempre vamos receber, se a gente fez uma escolha boa, a gente vai receber um fruto bom. Vai receber uma coisa boa. Mas se a gente não fez o dever de casa, que a gente pode dizer, a gente não vai ter aquela coisa de receber uma evolução espiritual. Aí vocês vão perguntar, mas quando a gente evolui, só evolui um pouco e depois para? Vai evoluir até onde a gente achar. É a mesma coisa que quando a gente está numa escola, tá? Numa escola, a gente vai, estuda o primeiro grau, o segundo grau, mas tem momentos em que, às vezes, muitas das vezes, por qualquer motivo, a gente deixa de prestar atenção ou deixa de se aperfeiçoar. Então, a gente vai ficar estável, nunca a gente vai regredir, tá? Então, vivemos várias e inúmeras existências e nelas, em todas elas, vamos ter a nossa oportunidade de a gente aprender. Isso significa que a gente não vai se aperfeiçoar de uma hora para outra, mas nós iremos ter a oportunidade. E por isso que a gente pede para todas as pessoas, não somente os espíritos, mas para todos, que a gente, a cada dia que acorda, cada dia a gente se preocupe em fazer o bem, porque esse bem só vai fazer para nós e para a nossa evolução. O quarto princípio dos espíritas é a pluralidade dos mundos habitados. Isso significa que a gente não vive somente exclusivamente na Terra. Existem outros mundos onde existem espíritos evoluídos de forma diferente e em grau diferente. Então, por isso que na Sagrada Escritura diz, na casa do meu Pai existem várias moradas, como Jesus Cristo já disse disso. E, portanto, de acordo com nossa evolução e merecimento, habitamos nessas moradas. Nós estamos na Terra, nesse momento, evoluindo nessa forma. Agora, se nós quisermos morar em outros tipos de locais onde a gente possa evoluir mais, é só a gente fazer por onde. Portanto, os espíritas existem em outros mundos, os espíritos existem em outros mundos, além da Terra, para que existam as diferentes reencarnações. O quinto princípio, e isso aqui muitas das vezes é questionado porque não é espírita, mas é necessário que a gente coloque esse quinto princípio, é o princípio da comunicação dos espíritos. Existe uma comunicação dos espíritos, tanto no plano espiritual como no plano físico, né? E isso é importante porque através dessa comunicação nós vamos nos permitir, nos orientar, nos esclarecer, nos dizer o que a gente tem que fazer para muitas das vezes tomar atitudes que são de acordo conforme o nosso merecimento. A vida continua, portanto, o Espírito é eterno e está por toda parte. Então, ele se encontra em todos os lugares.
Uma grande parte dos espíritos estão buscando melhorar a sua evolução moral, trabalhando ou estudando na espiritualidade, enquanto outros menos desenvolvidos ou que acreditam serem lesados por o trem, mantêm-se em ligação a encarnados em busca de satisfação de vícios que tiveram em outras existências e à procura de vingança ou prejudicar aqueles que acreditam mais felizes que eles. Normalmente, quando a gente tem um determinado tipo de grau espiritual, a vibração dentro desse grau espiritual, se for uma vibração positiva, vai fazer com que realmente tudo seja mais fácil de ser levado à frente. Agora, quando a gente fica no meio de espíritos ou de pessoas encarnadas que não fazem por onde a gente possa realmente evoluir, fatalmente a gente vai estar vivendo nesse mundo negativo, vibrando negativamente, e isso não é bom para a gente, conforme a gente colocou anteriormente, tá? O espiritualismo é uma doutrina que admite, quer quanto aos fenômenos naturais, quer quanto aos fenômenos, aos valores normais, a independência e o primado do espírito com relação às condições materiais, afirmando que as primeiras constituem manifestações anímicas ou vitais, e os segundos, criações de um ser superior ou de um poder natural, eterno e inerente ao homem. Assim, meus irmãos, a palavra espiritualista tem significado muito vasto, abrangendo não somente os espíritas, como o católico, o protestante, o umbandista, o candomblessista, o israelita, o judeu, o islâmico, ou até o maometano. O espiritismo é uma doutrina filosófica também espiritualista, mas que se diferencia das correntes filosóficas por ter características bem definidas a seguir. Então, nós vamos colocar algumas diferenças em relação às outras religiões que a gente acabou de falar. Em primeiro lugar, nós temos, quando nós acreditamos no espiritismo, nós acreditamos na concepção tríplice do homem. O que é a concepção tríplice do homem? O homem é composto por um espírito, um perispírito e um corpo físico. Tá? Essa concepção que todo espírita sabe que a gente é composto o espírito, o perispírito e o corpo físico. A sobrevivência, quando acontece do espírito, ela é uma sobrevivência da sua individualidade. Ele vai ter a sua sobrevivência de acordo com sua vibração positiva, de acordo com sua forma de ser. A continuidade da responsabilidade também é individual. Cada um de nós vai ser responsável pelos seus atos. Cada um vai ter que fazer aquilo que realmente ele acha que está certo, né? Por isso que Deus nos dá o livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente quiser. A progressividade do espírito dentro do processo evolutivo acontece em todos os níveis da natureza. A comunicação mediúnica disciplinada, voltada para o esclarecimento e a consolação dos encarnados e desencarnados. Nós fizemos questão de frisar isso aqui, da comunicação mediúnica disciplinada, porque todo bom espírita, se ele quer realmente evoluir, progredir individualmente, quer dar continuidade à sua responsabilidade individual, todo bom espírita, ele tem que todo dia estudar, para que justamente amanhã, se houver um merecimento, que ele possa facilitar, que seja facilitado a ele, fazer comunicações espirituais para seus semelhantes, ela vai acontecer desde que esse nosso irmão, esse espírito que está encarnado, possa realmente assumir a responsabilidade do que está fazendo. A gente está fazendo questão disso, meus irmãos, porque muitas das vezes vai existir irmãozinhos nossos que se aproveitam do nosso semelhante, colocando
certos tipos de esclarecimentos ou de mensagens dizendo que o plano espiritual, que os espíritos estão falando isso. Isso é muito preocupante, porque a responsabilidade que cada um tem que assumir por aquilo que nós estamos fazendo vai ser nossa. Mas vai ser muito pior quando a gente estiver levando os nossos irmãos por caminhos que não são os caminhos adequados. A volta do espírito à matéria, a reencarnação. Isso aí, a gente tem um corpo quando chega na Terra. Esse corpo é ocupado por um espírito, tá? Uma vez acontecendo a desencarnação, tá? A matéria fica, mas o espírito vai continuar. E vai continuar retornando tantas vezes quanto seja necessário para alcançar a sua perfeição. E para isso que ele está vindo, não admitindo sobre hipótese nenhuma de que o espírito, quando ele retornar, poderá, por exemplo, conforme diz, o pessoal diz, o meu espírito pode ser que volte no corpo de um animal. Não, isso não vai acontecer, porque na evolução espiritual, todos esses seres vivos, vegetais e animais, têm a sua evolução. Então a gente nunca pode regredir. Tá? Então, se a gente tem inteligência suficiente, a gente tem que retornar para um corpo em que a gente cada vez mais entenda melhor o porquê que a gente está nesse mundo. Tá? Isso a gente fala porque às vezes outras religiões falam que quando a pessoa desencarna, ela volta depois no animal. Isso não acontece, meus irmãos. A gente sempre vai voltar num espírito mais evoluído, nunca regredir. Dentro daquilo que a gente fala da doutrina espírita, existe ausência total de hierarquia sacerdotal. Isso significa, não existe dentro da caixa espírita um pastor, um padre, ou seja quem for. Não existe essa hierarquia. Apenas dentro da caixa espírita existem seus dirigentes que trabalham a casa espírita no sentido de fazer com que ela funcione da melhor forma possível. Mas não existe uma pessoa responsável que ela diga, eu sou responsável por tudo que acontece espiritualmente aqui. Tá? Que todos nós temos responsabilidade na casa espírita quando adentramos dentro dela e fora dela. Outra coisa que a gente tem que ter nessa responsabilidade é a abnegação na prática do bem. Isso significa a gente fazer o possível por a gente sempre praticar o bem. Quanto mais praticar o bem, melhor vai ser para todos nós e para nossos semelhantes. E não pode se dobrar por qualquer atividade, muitas das vezes, que a gente achar que através daquilo a gente vai conseguir alguma coisa. Quando a gente fala isso, muitas das vezes as pessoas se aproveitam, vamos dizer, de que tem uma capacidade muito fácil de transmitir as mensagens e que através disso ele está conquistando tudo aquilo que é necessário, vai conseguir contornar toda a situação, vai fazer entender todos os semelhantes. Não, a gente tem que ser sempre humilde e paciente e saber que nós não somos os donos da verdade. Conforme a gente falou, a gente tem uma terminologia dentro da nossa doutrina. Então, nós temos perispírito, nós temos a lei da causa e efeito, nós temos um médium, nós temos um centro espírita. São designações que a gente usa dentro da doutrina espírita. Dentro da doutrina espírita também existe total ausência, tá? Existe total ausência de culto a imagens materiais. Isso significa altares, roupas especiais, velas, oferendas, isso não existe dentro da casa espírita. Na prática espírita não existe nem o batismo e nem a cerimônia do casamento. É outra forma que a gente, na doutrina espírita, faz. Uma coisa que a gente sempre faz questão de colocar para todos os nossos irmãos que praticam uma casa espírita é respeitar todas as demais religiões. Nós não podemos dizer que a nossa doutrina é a única e verdadeira que vai nos salvar. Nós temos que respeitar todas as religiões. Por isso que muitas das vezes a gente fica muito feliz quando recebe dentro da nossa casa
pessoas que fazem parte de outra religião, ótimo. Deus sabe por que está trazendo essa pessoa aqui, às vezes para ter mais um pouco de conhecimento, mas é importante a gente respeitar as outras religiões, porque todos os caminhos levam a Deus, né? Embora não incorpore ao seu corpo doutrinário, os princípios e rituais delas a gente tem que respeitar, né? Então, quando a gente for convidado, né, por um amigo para ir num casamento dentro de uma igreja evangélica ou católica, a gente tem que ir com o máximo carinho, com o máximo amor e principalmente com o máximo respeito, tá? Chegar lá, assistir e ir com aquela intenção de que a gente está desejando para esse nosso irmão tudo do bom e do melhor. Essa é uma forma de a gente praticar o espiritismo. A moral espírita é a moral cristã, fazer ao próximo aquilo que a gente que seja feito conosco. Isso que a gente fala, fazer ao próximo o que a gente quer que faça com a gente, é saber que a gente, quando estiver fazendo algum tipo de trabalho pelo nosso semelhante, quando eu falo trabalho, é uma oração, é fazer uma leitura, um estudo de livros, um grupo de estudos, sempre participar de uma forma cristã, de respeito, porque a gente gostaria também de ser recebido e tratado dessa forma. A gente agora vai ler rapidamente, de uma forma aqui, tudo aquilo que a gente falou sobre a doutrina espírita, mas a gente entrou em detalhes disso. A doutrina espírita tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Com efeito, o espiritismo é o oposto do materialismo. Como diz o ilustre escritor Leon Denis, o espírito humano flutua indeciso entre as solicitações das duas potências. De um lado, as religiões com seu espírito de dominação e de intolerância, de outro, a ciência materialista em seus princípios como em seus fins, com frias negações e exagerada inclinação para o individualismo. Uma religião sem provas, outra ciência sem ideal. E em torno de ambas acumulam-se as ruínas e os destroços de numerosas esperanças e de aspirações derrubadas. Então, até aí, nós tentamos colocar para vocês a filosofia, o que a gente pensa sobre espiritualismo, o que as obras escrevem sobre espiritualismo. Mas a gente sabe que no mundo, nem todo mundo é espiritualista. Tem muitas pessoas que são materialistas, né? E não é por conta de que elas sejam materialistas, mais uma vez vamos colocar, a gente vai desdenhar dessas pessoas ou vai largar de lado. Mas também é respeitando, mas a gente tentando fazer por onde. Então, diz a doutrina do materialismo: tendência, atitude ou doutrina que admite ser a matéria, né? Que admite ser a matéria, concebido segundo seu desenvolvimento paralelo das ciências, ou que as chamadas condições concretas materiais são suficientes para explicar todos os fenômenos que se apresentam à investigação, inclusive os fenômenos mentais, sociais ou históricos. A doutrina, o materialismo, ela só acredita na matéria, só acredita em tudo aquilo que está vendo, em tudo aquilo que a pessoa tem conhecimento. Mas nem tudo o homem tem conhecimento. Aí que vem a diferença. Então nem tudo a gente tem conhecimento, mas eles tentam explicar através da ciência, tentam explicar através da ciência matemática, ciência física, ciência química, que a gente veio aqui para o mundo somente para viver uma encarnação, acabou com tudo, né? Não vai existir mais, vamos dizer, não vai mais existir a nossa irmã Cristina ou nosso irmão Vanderlei, não vai existir. Para eles, chegou ao mundo, acabou seu período de permanência, acabou. Então, veja bem, meus irmãos, eu acho que aí seria, de parte de Deus nosso Pai, de certa forma, uma forma de não gratificar a gente e de dizer, você tem direito a progredir, né? É já condenar de vez, para que a pessoa não possa ir em frente. Então,
para o materialista, de maneira geral, a vida se resume na pose das coisas. Quer dizer, o materialista só se preocupa por tudo aquilo que pode ter e pode pegar e pode ter do seu lado. O cultivo dos prazeres, tudo quanto é tipo de prazer que ele queira possa sentir. A valorização da beleza física, né? Muitas das vezes o materialista fica envaidecido pela sua beleza física. Não ter cada vez mais, muitas vezes, levando essa forma de pensar e sentir as últimas consequências. Não se preocupa com todas as consequências que podem ter. Você sabe muito bem que muitas vezes as pessoas, quando tratam dessa beleza física, eles tentam se enfeitar de tal forma que eles estão achando que dessa forma, eles materialmente eles estão sendo perfeitos. Só que você sabe muito bem que passado um tempo, essa coisa material acaba cada vez sendo menor, e muitas das vezes aquilo que já achava muito belo não consegue se transformar para uma coisa boa. O materialismo está na base de todas as mazelas morais que assolam a humanidade. Quando não se vê nada além da matéria, quando não se tem perspectivas além do túmulo, nada resta senão gozar ao máximo que o mundo tem a oferecer, aquilo que satisfaz os sentidos. Então, é uma forma de que na nossa concepção, é como se fosse ligar uma máquina, né? Uma máquina que não tem nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de vibração, nenhum tipo de nada, em que a máquina vai ser ligada, vai funcionar, acabou seu período de funcionamento, acabou, é jogada fora. Então, eu acho que nós não acreditamos que isso possa acontecer com todos aqueles que somos, todos nós, os filhos de Deus, tá? O materialismo leva o homem ao apego daquilo que possui. O materialista não acredita num espírito. Ele só acredita naquilo que ele possui. Isso é meu, não abro mão e vai continuar sendo meu. É o que lhe dá segurança material e psicológica. Ele se acha que, ele sendo dono de tudo isso, ele tem sua segurança econômica e psicológica. É o que lhe dá a ilusão de permanência nesse mundo. É o seu chão, aquilo que a gente fala, é o que ele sente, é o que ele vê. Por isso, quando esse chão lhe é tirado, por alguma razão, por qualquer motivo, ele perde certas coisas materiais, né? Ele vai ficar desesperado com essa mudança, porque essa dinâmica do dia a dia não vai acontecer. E quando a gente fala, por exemplo, se uma pessoa está recebendo um dinheiro e está comprando casas, um exemplo. Passado um tempo, por qualquer motivo, essa pessoa começa a ter prejuízos, começa a perder as casas, tudo isso. Chega no final, ele vai ficar desesperado. Aí ele vai perguntar, o que afinal eu tenho para mim? O que eu tenho para meu semelhante? Né? E por isso que a gente fala que quando a gente chega perto de Deus, Deus não vai chegar para a gente lá em cima e vai dizer, meu filho, quantas fazendas, quantos carros, quanto não sei o que você trouxe lá da terra para me mostrar o que você tem. Deus vai perguntar, filho amado, o que você fez para evoluir? O que você fez para que eu fique satisfeito por a missão que você teve na terra quando você encarnou? Ele vai perguntar isso. Para ele não vai interessar se a gente comprou um monte de bens materiais, porque isso para Deus não interessa, isso vai ficar na terra, tá? Segundo o materialismo, no ser humano só haveria corpo físico. Para os materialistas só existe o corpo físico, o espiritual não existe. Até as funções superiores, como a memória, o raciocínio, as emoções, os sentimentos, poderiam ser reduzidos a simples reações físico-químicas do sistema nervoso, do sangue e das glândulas internas, né? O universo seria formado por acaso e seria explicado dentro das leis das ciências exatas, como eu falei, matemática, física, astronomia. Esta é a tese do materialismo filosófico, que não deve ser confundido com o materialismo pragmático e hedonista, adotado por aquele que, embora se diga até mesmo religioso, só quer mesmo é gozar dos prazeres da vida terrena, nem que seja em cima da matéria, da miséria alheia. E para a gente
terminar um pouco aqui, nós vamos fazer a leitura de duas perguntas do Livro dos Espíritos, que eu achei interessante. A 147, por que os anatomistas ou fisiologistas, a pergunta, por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam em ciências, nas ciências naturais, são frequentemente levados ao materialismo? Resposta: o fisiologista refere a tudo ao que vê. Orgulho dos homens, que tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Eles acham que a ciência deles é a única e verdadeira. Pensam que a natureza nada deles pode ocultar. Isso o homem, ao longo do tempo, vem procurando justificar a existência de Deus. Mas quanto mais ele procura, mais ele está vendo que não existe essa possibilidade. Deus é Deus, matéria é matéria. O suicídio, né? E no 148, não é estranho que materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo. Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? A pergunta: não é verdade a resposta que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora, mais do que aquele se permite aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que valentes. A maior parte deles são materialistas, porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre ante eles, mostrar-lhes uma tábua de salvação e a eles se agarrarão ansiosamente. Por que a gente colocou isso aqui? Que muitas das vezes vocês vão ouvir muitos materialistas, e por incrível que pareça, esses materialistas, a maioria das vezes, são grandes gênios dentro de cada profissão que ele exerce, e eles acham que eles estão com tudo, que eles sabem de tudo. Mas quando chega no final e vem que tudo aquilo que eles percorreram, tudo aquilo que eles achavam que era a única e verdadeira realidade, eles chegam à conclusão que não é nada disso. Então eles ficam perdidos. E aí eles tentam se agarrar ao último momento, à última hora. Aí a gente poderia dizer: meu irmão, você teve a oportunidade de utilizar a ciência, de utilizar a coisa que Deus te colocou na tua frente para você estudar e para trabalhar, não para você achar que é a única que vai resolver a tua vida. Porque o que resolveu você ser um ótimo especialista nisso, um ótimo conhecedor naquilo, se quando chega no final, você vai chegar junto com todos os teus irmãos que são espíritas para o mesmo lugar. Deixar o corpo e subir com o espírito. E aí quando a gente sobe para o espírito, vai ter que justificar a Deus aquilo que a gente não fez. O comentário de Kardec: por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos nada mais do que a matéria. E a esta atribuem todos os nossos atos. Não veem que o corpo humano, senão a máquina elétrica. Depois de mim, nada mais que o nada. Tudo se acaba sem apelo. Mas alguns dias e a minha lembrança se apagará da memória dos que sobrevivem a mim. Dentro em breve, nenhum traço haverá da minha passagem pela terra. O próprio bem que eu fiz será esquecido pelos ingratos a quem servi. E nada para compensar tudo isso. Nenhuma perspectiva a não ser do meu corpo devorado pelos vermes. Então, meus irmãos, a religião nos ensina também que seremos felizes ou desgraçados segundo o bem ou mal
que tenhamos feito. Esta afirmação de Kardec, apesar de repelida pelos religiosos, teve a sua confirmação histórica. O Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. Foi graças às provas espíritas da sobrevivência da alma e à explicação racional dos problemas espirituais que a onda materialista do século XIX pôde ser refreada, porque até aí, como não existia o conhecimento espiritual, e que graças a Deus a boa nova o Espiritismo trouxe, então que os homens começaram a pensar mais sobre o espírito e não sobre a matéria, porque a matéria, mais uma vez, acabou sua permanência, acabou. O espírito não, ele continua. Então, meus irmãos, o que a gente quer colocar para vocês é isso: espiritualismo e materialismo. A cada um de nós compete decidir o que vai ser bom para nós. Como espíritas, a gente recomenda: pratica o amor, a tolerância, a paciência, a fraternidade. Se for possível, porque nós somos imperfeitos, retira da sua linha de conhecimento orgulho, ira, raiva, desprezo. Isso não leva a nada. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos vocês.